Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Como a gente combinou a nossa live aí do puerpério, né? Muitas perguntas sobre esse tema. Tudo bem? Bem-vindas. Tudo jóia? A Vá já entrou? Vá, pode pedir aí para participar, pra gente começar. Então, hoje a gente vai receber a Vanessa Libardi, para quem não conhece, minha amigona. Teve aí os seus 4 bebês longe, né, Vá? Ela vai contar um pouquinho pra gente como é que foi tudo. Tem que solicitar e aí eu aceito aqui, Vá. Bem-vindos, bem-vindos. Que bom ver vocês aqui. Oi, Oi! tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu acho Eba! que Eu acho que tá tendo tá retorno. tendo retorno. Tá. Vou colocar o fone. Aqui. Melhorou? Vamos ver. Todo mundo tá Pronto. ouvindo bem? Quer que eu coloque meu fone? Quer que eu use? Pra mim não tá dando eco. Pra mim tá Tá, bom. então tá. Tá bom. Diz aí, tá todo mundo ouvindo bem? Então tá. Então vamos. Vá, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece. Então tá bom. Meu nome é Vanessa, eu sou casada há 6 anos, se não me engano. Moro hoje no País de Gales, uma cidadezinha bem pequenininha. Tenho 4 filhos, o mais velho tem 5 anos e a mais novinha tem 7 meses. E é isso, sou dona de casa e é isso aí. Legal, legal, Vá. E, bom, então, eu convidei a Vá, assim, teve uma rodada de perguntas aí, que o pessoal perguntou umas coisas sobre o puerpério, e eu lembrei de alguns nomes, entre eles eu lembrei o da Vanessa, porque ela teve essa situação aí de morar, né, em outro país, morar longe, ter os filhos longe, e tudo começou com a história de sobreviver ao puerpério sem ajuda, né? Porque aqui no Brasil a gente tem acho que não, assim, é uma coisa cultural, né? E aqui a gente tem isso, assim, né? Tem muita ajuda. Então, tem ajuda para limpeza, tem ajuda da mãe, às vezes a avó vem também. Fica toda aquela coisa de todo mundo junto ali, fazendo uma força-tarefa para ajudar essa mãe que teve bebê. Às vezes atrapalha, né? Às vezes muito ajuda quem não atrapalha, e aí atrapalha. Às vezes dá tudo certo, mas enfim, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essa questão do puerpério, o que é, como que a gente pode se organizar, se a gente não tiver ajuda, e se a gente tiver ajuda também, como que a gente pode fazer para estar mais no controle, assim, né, das coisas, se é que é possível de estar. Enfim, como lidar com os filhos, as perguntas que foram surgindo. Então, queria falar então um pouquinho primeiro sobre o que é, né, Vá? Tu contasse um pouquinho pra gente sobre o que tu tem lido e pesquisado sobre esse tema, assim, né? Do que é e como que acontece essa questão, esse tempo. Essa parte assim do puerpério eu só fui começar a ler depois do meu primeiro filho, porque eu tive o tal do baby blues e eu falei, meu Deus, que depressão pós-parto profunda que eu tô, né? Eu não sabia o que era, aquela tristeza sem fim. E, enfim, passou, graças a Deus. Eu fiquei sabendo por uma amiga minha, ela tá aí na live, a Esther, que na época falou, nossa, acho que você tá com baby blues. Eu falei, nossa, eu nem sei o que é isso, né? Mas, enfim, passou naqueles 15 dias intermináveis. Mas esse período puerpério, ele é o período pós-parto, né? Que pode acontecer no segundo, terceiro dia, né, que o bebê nasce, e até os 8 meses, se eu não me engano, tá? Foi que eu acabei Uhum, pegando na internet. uhum.
E nesse período você pode ter o baby blues, você pode ter depressão pós-parto. É importante que a mulher, né, a mãe, a grávida, ela vá na internet ou converse com o seu médico sobre isso, para ela estar atenta aos sinais, né? E não ser pega de surpresa e não ficar apavorada, porque as coisas elas vão se acalmando, né? Com o passar do tempo. Uhum, A gente está ali com aquele coquetel de hormônios ali e a gente precisa uhum. ficar calma, né? O que mais que eu ia falar aqui sobre isso? Bom, acho que é isso, sobre a questão do puerpério. Acho que é isso. É, muita coisa acontece, né? Porque tem a mudança do próprio corpo, de o útero voltar ao tamanho original e tudo, né, se reconstruir. Então, mudança física, mudança hormonal, que, né, na gestação a gente tá acontecendo um monte de hormônio. Durante o puerpério também, por causa da lactação, também tem um monte de hormônio ali agindo. Então, tem muita coisa rolando, assim, né? Tanto física quanto emocional, assim, né? De novidade. Tá, legal, beleza. E aí, como que a gente pode se organizar então, Vá, para sobreviver a isso tudo, a essas mudanças todas aí? Como que a gente pode se organizar em casa? Para mim, as coisas só começaram a dar certo quando eu falei, olha, qual que é meu papel aqui em casa, né? Principalmente depois que, eu já tinha o Bonifácio e o Manuel, e eu tinha que continuar dando conta deles, da comida, da casa, né? Então eu falei, bom, quem que precisa de mim? São eles. Então, assim, saber aquilo que eu preciso fazer no dia seguinte, no dia que o bebê nasceu, é super importante, tá? Eu tenho mais tantos filhos para dar conta. Eu tenho que fazer a comida. Principalmente se você não tem ninguém, você precisa colocar tudo na ponta do lápis, né? Então, comigo, o que Uhum, eu fiz e que eu achei que foi ótimo nesse quarto pós-parto. No primeiro trimestre, eu fiz uma lista de tudo que o bebê precisava e de tudo que eu precisava, né? Roupa, uhum, mobília, tudo que a gente precisava, né? No segundo trimestre, eu fiz um cardápio, né? 30 refeições diferentes. Então, e, uhum, né, enfim, para poder congelar a maior parte das coisas, né? E depois, o que que os meus outros filhos precisavam, né? Roupa, atividades, lugares que o pai podia passear com eles, porque meu marido, ele não é muito, assim, prático, né? Nessa questão de ficar em casa com as crianças. Então, era bom deixar tudo anotado. legal. E, e dizer, né, para ele o que que eu esperava que ele fizesse, né? Porque às vezes tem Uhum, marido que não sabe, que não tem tanta disposição, e é bom que você vá lá e escreva as coisas, explique as coisas, né? Para ele saber aquilo que ele precisa fazer. E, uhum, e é isso. Então, a primeira coisa legal, legal. é fazer essa lista, né? Aham, aham, Tudo que o bebê precisa, de tudo que você precisa. Se você vai ter o parto também domiciliário, se você vai ter um parto hospitalar. No meu caso, eu não tive escolha. Então, eu tive que ter o uhum, parto domiciliar, né? Porque eu não tinha uhum, que ficasse com os meus filhos. Então, era uhum, só a gente mesmo, né? uhum. E foi isso. Eu acho que é isso. Fazer, além de fazer o cardápio, tu congelou alguma comida para deixar ou não? Eu congelei muita coisa e eu fiquei 30 dias Aham, sem cozinhar. E legal. congelei muita É, coisa. alguma coisa a gente não dá para fazer, né? A gente Uhum, tem que deixar mesmo, assim, tá super certo. uhum. Aham. E E fazer uma boa compra, né, Vá? Deu tempo de vocês fazerem uma compra legal, assim, deixar bastante coisa em casa. Como é que foi? isso. Eu tenho já uma lista eu acho que desde 2015, eu tenho uma lista de tudo que eu compro em casa, de tudo que a família Ah, precisa. que legal. Então, Aham. desde comida até lâmpada, caso queime, tem em casa, pilha, tudo. Então, eu tenho essa Aham. lista completinha em casa. E aí, no terceiro trimestre, eu faço o estoque das coisas aqui, né? E Legal. é isso. Né? Desde Legal. produtos de Poxa, isso aqui é muito importante. Bem legal. Poxa, só não vale porque cada família usa uma coisa diferente, né, da outra. Mas assim, adorei a ideia, muito boa. Fazer o cardápio, congelar, fazer uma boa compra, bem legal. E para a organização da casa,
Tu teve algum cuidado diferente, assim, de preparação para esse tempo, já que tu não teve nenhuma ajuda naquele período? Como é que foi? Aham. Aqui as casas são um pouquinho diferentes, né? Elas não sujam tanto como no Brasil, porque elas também ficam mais Uhum, fechadas, né? Por causa do período do inverno. Então, uhum, assim, um dia que eu limpe super bem, a casa vai ficar praticamente limpa a semana toda, né? Mas o que que eu legal. faço? Eu limpo um cômodo no terceiro trimestre, eu vou limpando um cômodo assim, faxinão mesmo, dos pés à cabeça, Uhum, conferi do armário, fico meio louca da faxina, né? Até para ver se o bebê normal. nasce de uma vez. E e aí eu vou fazendo isso, um cômodo por dia, né? Então, assim, por exemplo, coisas como banheiro e roupa, eu sempre tento deixar bem em ordem, tudo bem organizado, até para, Uhum, se precisasse, enfim, se eu for para o hospital, caso dê algum problema no parto domiciliar, alguém possa vir aqui cuidar dos meus filhos sem problemas. A pessoa vai achar cueca, tudo, né? Vai saber legal. onde tem as comidas. E eu também coloco etiqueta na porta dos armários onde tem as coisas, né? Porque aí também Uhum. pro meu esposo saber onde tem tudo e tudo mais. Evita. Isso é muito importante. Eu até cheguei a anotar também, porque eu acho que é muito importante os maridos ficarem sabendo, né? Assim, saberem onde é que estão, saber onde é que estão tá as coisas. Se eles não estão habituados a mexer nas coisas em casa, eles precisam saber, ou através da etiqueta, ou fazer um tour, ou deixar anotado num papel, enfim, para que eles saibam encontrar, né, certinho. Às vezes até deixar as roupas meio organizadas, assim, por muda, ou no guarda-roupa que a gente tem em casa, eu deixo a roupa de usar em casa, digamos assim, né? Mais à vontade, numa parte, a roupa de passeio na outra parte. Então, também fica fácil para eles escolherem as coisas assim, né? Também eu tenho três meninas, né, pá? Senão as meninas saem tudo assim de qualquer jeito. Ai, ai. E destralhar. Tu costuma nesse faxinão aí fazer um bom destralhe das coisas, deixar mais enxuto, como é que é? Então, eu já tenho essa postura de destralhar, principalmente porque, como aqui nós vivemos de aluguel, eu não tenho muitos móveis. Então, é Uhum, uma gaveta para cada criança. Então, assim, tanto de papel, brinquedo, só cabe um pouquinho, né? Então, eu tô uhum, sempre a cada 2, 3 meses tem um bando de coisa que vai fora, que a gente faz a doação. Então, a gente tem esse ritmo, assim, né? De não ter muita beleza. coisa. Fica fácil de organizar, né, nesse caso. Eu acho Uhum. que E tu. nesse período... Hum. Pode falar, pode falar. Não, não, pode continuar. Para esse período pós-parto, eu estava pensando, né, que eu sempre busquei ter uma rotina de organização, a rotina com as crianças. Então, quando a Teresa nasceu aqui em casa, os meninos se viraram super bem. Brincou, comeu, tudo no mesmo horário. Nada ficou bagunçado, porque já era o ritmo deles, né? E aí, no caso, o Matheus que Uhum. cuidando deles, né? Durante esse período. Eu só fiquei com o bebezinho. Mas é bem importante já ter uma rotininha, assim, né? Se tem mais filhos, principalmente. Uhum. Eu bem Uhum. organizada, de limpeza, de organização da casa, né? Com as crianças. Eu acho bem. Eu acho até importante para as crianças essa rotina básica, assim, né? Por exemplo, de alimentação e sono, digamos assim, né? Pelo menos esse esqueleto ficar o mais intacto possível para as crianças se sentirem seguras também, né? Então elas verem que a vida continua, elas fazem as mesmas coisas, os mesmos horários, né? Não ficam sacrificadas de estar muito tempo acordado, muito tempo sem comer, né? Uhum. E tu chega a fazer alguma programação de atividades das crianças, assim, tipo, imprimir alguns materiais, deixar alguma coisa? Como é que é a brincadeira deles aí? Tu deixa livre? Como é que tu conduz, assim? Ai, gente, eu organizo até isso. Alguém tá falando ali que mulher organizada. Eu tenho uma caixa, eu monto uma caixa de atividades. E aí eu coloco Uhum, o nome das atividades do dia, eles tiram, né? É uma caixa surpresa
brincadeiras e atividade. Então, lá dentro tem massinha à vontade, massinha de vários tipos diferentes, tem molde. Normalmente eles só gostam de brincar nesse período, é bem engraçado. Se a gente só oferece no dia a dia, eles não brincam. Muita folha colorida, tesoura diferente, glitter, coisa que eu não uso no dia a dia, porque me dá muito trabalho. Então, deixo essas coisas assim, papéis diferentes para eles brincarem. Muito desenho para colorir, que agora eles estão numa fase de colorir desenho, que os meninos gostam bastante. Tinta, argila é uma coisa que a gente sempre tem aqui em casa. Boa. E livro. A única coisa que eu compro mesmo são alguns livrinhos diferentes de histórias para eles se divertem com isso. E é isso. É isso que Legal. eu tinha. Legal, legal. E essa programação aí, tu falou que até pensa, né, numa programação para o pai fazer com as crianças e tal. Tu pesquisa antes ou tu prefere que eles vão aos locais mais familiares, assim? Eu pesquiso o que está acontecendo na cidade, né? Então, o que tem no cinema, o que tem no centro da cidade, algum parque novo. Normalmente eu acabo indo junto, né? Porque assim que eu me sinto bem, eu já gosto de sair, eu gosto de bater perna, né? Legal. Então, a gente sempre faz um programa assim em família, mas na primeira semana, que normalmente eu fico em casa, o Matheus vai aos parques, fazem algum piquenique juntos, vão jogar bola no parque, coisa que normalmente não consigo fazer com eles, né? Legal. Marisa, oi Marisa, tudo bem? Saudades também. É mesmo, tudo bem? Agora que eu fui pegar o relógio, porque o Instagram, ele é assim, né? De repente ele fecha a gente, assim, e eu não tava nem contando a hora. Mas tá super, tudo bem. Outra coisa que veio bastante pergunta, eu acho assim, ó, fundamental de falar, é como lidar com os outros filhos no puerpério. Porque o pessoal, é muito chato isso, né? Assim, é um assunto que é bem recorrente, infelizmente, essa questão assim, dos ciúmes, dos irmãos, como lidar. Então, assim, tem várias coisas aí para falar sobre os outros filhos no puerpério, que eu queria que tu falasse um pouquinho. Primeiro sobre essa questão do ciúme, né? Se tu vê, como é que tu faz aí. E depois sobre a questão de dividir a atenção, né? Que as pessoas falam tanto, como dividir a atenção? Como que eu gostaria de me dividir em duas ou tal? Como que é assim pra ti? Quando um bebezinho nasce, eu pelo menos fico, depois do primeiro filho, eu fico assim, com muita felicidade. Então, aqui a gente tem o costume de comemorar. Eu nem consigo dormir, gente, de tão feliz que eu fico quando o bebezinho nasce. Então, a gente ou pede pizza, ou eu faço um bolo, né? Logo assim, no pós-parto. Normalmente, a gente comemora, tá? Então, as crianças ficam nesse clima de alegria, que chegou um bebezinho novo, e eles querem ver o bebezinho, querem me ajudar de alguma forma, né? Então, eu aproveito, né? Incluo eles, deixo eles na minha cama. E eu nunca percebi essa questão de ciúme, sinceramente, eu não posso nem inventar. Eu nunca percebi, assim, eles chamando atenção porque o bebezinho novo nasceu. Eu não tenho essa experiência, assim. Então, sempre que o bebezinho dorme ou eu amamentei o bebezinho, eu dou pro Matheus, né? Meu marido fica com ele e eu vou contar uma história para os meninos. Então, como essa é a nossa rotina, né? De contar bastante história, é uma coisa que eu marco ponto mesmo. Então, com os livrinhos novos, eu sento com eles, tem um lanche diferente, a gente está nesse clima de comemoração, e aí a gente senta juntos e começa a ler, enfim, é isso. Eu acabo, assim, dedicando meu tempo para a leitura, porque a gente está com uma voz mais doce, a gente pode pegar no colo, a gente pode ficar junto, então eu gosto, né, particularmente, assim. Não é pra, não, eu vou fazer isso para eles não ficarem com ciúme. Na verdade, nem passa pela minha cabeça. Eu simplesmente quero correr, quero estar junto com eles, quero também dar atenção, porque eu sinto saudade de ficar com eles, entende? Exige tanto que eu sinto. Que engraçado, né? Eu sinto a mesma coisa. Às vezes eu tento explicar, e é difícil às vezes para a pessoa entender, mas essa saudade que dá, né? Ainda mais para mim, por exemplo. Eu não tive nenhum parto domiciliar.
E nos hospitais, né, nas maternidades, geralmente o horário para receber criança é bem restrito. Então, geralmente eu passo 3 dias, né, no hospital, aquele período de parto normal, que é 48 horas, mas geralmente eu não sei porquê, eu sempre fico 72. E aí acontece de as crianças virem por 1 hora, assim, aquilo parte meu coração, me dá tanta tristeza, assim, porque a gente tem essa vontade de estar com os grandes e de estar compartilhando essa felicidade, né? Assim, eu acho que é um momento que tu descreveu muito bem, é um momento de comemoração, é um momento de alegria. Chegou uma criança, um bebê novo, um filho, mais um membro daquela família. Então, assim, a gente tá com essa sensação de alegria e de comemoração e quer compartilhar, né? Então, realmente dá muita saudade deles, assim, vontade de estar com todo mundo juntinho, assim, que nem a galinha que ajunta, ajunta os pintinhos, né? Então, é bem interessante isso. Eu falo bastante também sobre essa questão da união da família, que eu aprendi também, né, conversando bastante contigo sobre isso, de estar sempre unindo, assim, né? De não estar separando, porque eu vejo que é uma prática comum das mães que tiveram filho, né? De que o mais velho às vezes vai passar um tempo na casa da avó ou fica um pouquinho mais de escanteio, assim, porque agora é a hora de cuidar do pequenininho. Então, assim, ai, não toca nele, não mexe, não pega, não faz isso. E acaba, às vezes, com isso, assim, né? O cuidado, óbvio, tem que ter um zelo com o bebezinho. Mas às vezes um cuidado excessivo que acaba afastando, né, o irmão mais velho da convivência e do contato com o bebezinho, né? E o quanto isso é nocivo para o relacionamento dos irmãos e da família de um modo geral, né, Vá? Então eu acho que a união nessa fase, assim, é bem importante, né? O que tu acha? Eu sempre, porque a gente, né, costumava, desde o primeiro filho, a gente estava grávida, a gente ficava lendo sobre parto, enfim, né, educação de filhos, e eu sempre li que não deveria fazer isso, não deveria afastar as crianças, deveria chamar as crianças para participar desse momento, uma troca de fralda, que fosse, né. Então, eu sempre tive isso em mente, né, e fora a saudade, que eu também fico com essa vontade de que todo mundo fique junto. Então eu acabo deixando, tipo, o bebezinho nem ouve direito, né? Não tem Sim. uma audição tão aguçada. Também não tá vendo muita coisa. É só mamar e sono. Então, se a criança der um gritinho, ou falar alto, ou estiver ali sentada enquanto a gente amamenta, não tem nenhum problema. Então eu sempre fui Uhum, muito tranquila com isso, assim, né? Na verdade, quem mais me uhum. atrapalha são os adultos, não são as crianças. Então eu Ai, tranquila. gente, adulto é um caso sério. É. Mas, e falando nisso, dessa questão né, de que os adultos atrapalham, alguém fez uma pergunta das visitas, né? Isso foi. Uhum, uhum. E eu achei bem interessante, porque é, normalmente as pessoas querem logo ver o bebezinho, né? E eles tendem mais a atrapalhar do que as crianças nesse sentido, porque quer pegar, porque fala muito alto, porque fica mais tempo na casa da pessoa do que deveria, né? E isso acaba atrapalhando bastante. Então, por isso que eu falo que os adultos tendem a atrapalhar mais do que as crianças, né? A criança logo Aham. perde o interesse que vai brincar, enfim. Isso, e hoje mesmo saiu um texto no blog Mulheres Piedosas que elas estavam, eu acho que foi foi a Simone mesmo que escreveu. Ela estava falando sobre isso, assim, né? Sobre a etiqueta e tal, para ir visitar. Porque também tem gente que, assim, vai visitar, come toda a comida da família, não lava a louça, deixa tudo sujo, fica um monte de tempo a mais. Então, às vezes a pessoa assim quer descansar, né? A mãe tá cansada, quer descansar, quer aproveitar que o bebê dormiu para dormir também, tipo assim, a hora da soneca das crianças grandes. Então, poxa, beleza, eu vou descansar também, vou aproveitar. Não, daí tem a visita, aí tem que fazer sala, daí a visita quer conversar. Aí, às vezes tu, né, tá com uma roupa mais à vontade, aí tem que ficar se policiando qual é a roupa que vai usar, porque vem a pessoa, o que vai servir. Então, assim, realmente a gente tem que tentar
ser, né, essa pessoa agradável quando nasce algum bebezinho, de respeitar o tempo da família, né, e ao mesmo tempo de ser honesta, né, na comunicação. Eu até cheguei a escrever aqui, eu acho que, já que tu puxou esse assunto, tá, eu anotei assim, ó, Vá, vê o que que tu acha. Eleger uma pessoa, relações públicas, para que ou pode ser o marido ou o pai ou a mãe que vai se precisar, né, se tiver essa pessoa que vai tratar né, porque às vezes a mãe fica sem graça de dizer, ai não, não quero, não dá, agora eu vou descansar. Mas pode ter uma outra pessoa que a mãe pode dizer, quem tá gerenciando isso, quem tá cuidando disso é o meu marido, ou é a minha mãe. E aí passar para essa pessoa quais são os horários que a mãe pode receber visita, que a mãe tá bem, tá se sentindo melhor, consegue, né, ver a pessoa. Outra coisa, né, avisar então as pessoas de qual é o melhor horário e ser bem honesta e eu acho assim que no fim, pelo menos aqui no Brasil, vale a pena assim comprar uns biscoitos, entendeu? Caso assim, para deixar organizado, é o seguinte, compra uns biscoitos assim mais arrumadinhos na caixinha, e tal. E um cafezinho, tenha sempre um cafezinho. Quem tem máquina de café já compra umas cápsulas extras. E aí qualquer coisa é o biscoitinho, entendeu? Tem aquele biscoito para salvar e pronto. Olha, eu nunca tive esse problema, né, com as visitas, porque aqui eles costumam ficar 3 segundos na casa da pessoa e vão embora. Né? Eles trazem uma refeição ainda para a mãe, então é bem legal, bem legal. A gente sempre foi muito beneficiado por esse costume inglês. Mas quando a visita está dormindo na sua casa, esse é o problema, né? Quando a visita vem e fica um mês, enfim, esse é o maior problema. Mas eu gostei da ideia da bolachinha, do chá, né? Fica só. Às vezes já deixa assim uma bandejinha meio esquematizada assim, daí já sabe que quando chegar alguém já coloca, né, a bandejinha e vale a pena, né, ler o texto da Simone para saber e indicar para as pessoas assim, ai, poxa, tem um texto tão legal. Falando sobre isso, sabe? E no texto ela fala isso mesmo sobre essa questão de levar, né, o alimento tal para a mãe, porque tem gente que além de não levar o alimento, come todo o alimento da família. Mas o legal é quando leva. Eu fui uma pessoa, gente, que fui muito beneficiada, né? A Simone, todas as mulheres lá da IPPA, quando eu tive a Alice, levavam comida para mim, preparavam mesmo. Então, o que ela fala no artigo é uma coisa que eu experimentei, eu fui alvo, né, dessa graça de Deus, assim, ter usado a vida delas para me ajudar. Eu, né, tinha recém mudado para o Rio, fazia 2 meses. E foi muito especial, assim. Então, se a gente puder, né, ajudar quem tem neném, levando uma refeição e tal, ao invés de atrapalhar, realmente fica bem, bem melhor. E a pessoa fica grata pro resto da vida, né? A gente fica. Tipo assim, carinho. né? Uhum. É bem isso. Legal, Vá. Que mais? O que tu acha? O que tem aí? Que eu não peguei mais o teu. Olha, eu achei interessante. Eu anotei aqui algumas perguntas interessantes que tiveram. Teve uma que perguntou sobre iniciar o homeschooling com recém-nascido. Eu não recomendo. Não recomendo jamais. Se você já faz, aí você vai saber como é que você vai dar férias, né? Geralmente as mães dão férias nessa época e tal. Mesmo se você já tem educação domiciliar, já sabe que é um período ali meio que vai ficar fora, né? Daquela rotina. Mas iniciar eu não recomendo também, né, Vá? Não dá. Não. É um período que a gente tá com um bebezinho pequenininho, tem as outras crianças, a gente tá super cansada, né? Apesar enfim, a gente tem que lidar, né, com os filhos no dia a dia, a gente não pode tirar férias de tudo, né? Então, iniciar um homeschooling que exige leitura, exige registro das atividades, exige planejamento. Eu, sinceramente, acho
acho muito exaustivo, assim. Acho. Muito exaustivo. E a outra pergunta também que foi bem recorrente foi a questão do cansaço. Como lidar? Como lidar com esse cansaço, com esse sono? Como que tu costuma fazer assim? Cansaço, deixa ele pra lá. Deixa ele pra lá. Não tem o que fazer. As pessoas falam assim, ai, não dorme quando o bebezinho dorme. Não tem como. Eu, sinceramente, não vi essa possibilidade. Então, eu nem ficava pensando muito no sono, né? E eu tentava, assim, colocar todo mundo para dormir à tarde. E é bem na hora que o bebezinho acorda, né? Para mamar, enfim. E você vai ter que ir lá e dar o mamar. Porque se você fica esperando muito também do descanso no pós-parto, você vai se frustrar, né? Porque pode ser que o bebezinho durma super bem, pode ser que não. E, e, e sobre isso, o que eu fazia? Eu acordava agora, né, nesse pós-parto, eu acordava cedo, né, junto com o bebezinho lá pelas 5 da manhã, já me arrumava, né, completamente, tomava um banho se precisava, passava uma maquiagem, qualquer coisa, já ficava pronta para o dia, entende? Não ficava muito tempo de pijama, não ficava desarrumada. Dessa vez eu fiz assim e me animou mais, sabe? Me animou mais. Eu ficava mais disposta pro dia, porque eu tinha mais coisa para fazer, né? Isso é bem importante de ser dito, essa questão de se arrumar, porque às vezes a pessoa teve uma pessoa que perguntou, não sei se ela já teve bebê. Ela falou assim, como dar conta de tudo, dar conta do esposo, da casa e de se arrumar. E aí, na parte de se arrumar, eu também pensei nisso, que na verdade é um remédio para a mãe, né? Na verdade é um remédio pra gente, assim, para que a gente se sinta melhor e realize alguma coisa. Então, na verdade, não deve ser um peso, deve ser encarado como um benefício, né? Não, eu vou me arrumar porque isso vai me beneficiar, vai me colocar pra cima, vai me ajudar, né? Eu acho que pra gente se ver também não como uma doente acamada, mas alguém que tá ali, né? E também para o esposo, né? Assim, que já é um momento que é bastante restritivo com relação ao relacionamento conjugal. Então, poxa, se a gente tá toda avacalhada, assim, né? Não é bacana, né? A gente pode ser carinhosa, pode ser gentil com o esposo. E é uma forma de demonstrar amor e gentileza. Tá bem, né? Tá bem arrumadinha, tá bonita, tá uma mãe bonita. Me ajudou muito nessa questão de me arrumar no pós-parto e também durante ali logo no terceiro trimestre, onde não tem roupa mais que serve, onde nada, né? Então foi a Paula do Beleza Cura. Eu falei, gente, eu preciso comprar roupa que serve em mim, do meu tamanho. Então eu fui lá, né, antes de ter o bebezinho. Eu passei numa loja e falei, o que pode me servir? Comprei outras roupas, claro, se você pode, né? Comprei outras calças, porque as outras não iam mais servir. E as coisas de grávida, enfim, estavam muito gastas, porque eu usei em 4 gestações, não dava mais. E roupa de grávida, né? Então eu deixei pra lá, comprei vestido novo, né? Que podia servir, ficava soltinho, independente da pancinha que fica ali, né? No pós-parto. Então eu fui essa questão, sabe? De ter uma roupa que sirva, um calçado que sirva, né? Se você ainda tá com o pé inchado, compra, sei lá, um calçado que possa te servir, um pouquinho maior que o teu pé. Enfim, pra ficar arrumadinha, sabe? Essas coisas me animaram muito, muito, muito nesse pós-parto. Então, já no dia da Tereza, eu tirei o pijama, passei o dia assim com uma calça mais folgada, né? No dia seguinte, um vestido mais soltinho. Que dá para amamentar sem estresse, né? Em qualquer lugar. Enfim. Sim. Isso anima bastante. Sim, um beijo. Um super ultra beijo pra Paulinha que tá com a gente. Oh, que legal! Ai, e aí, né? E a Paulinha agora vai passar por tudo isso, né? De puerpério, dessa coisa toda. Vai poder depois dar super dicas pra roupa do terceiro trimestre e de puerpério. Mais ainda. Ai, outra coisa, uma coisa muito interessante também, Vá, que eu achei, o que o meu marido precisa saber. Teve uma pessoa que perguntou, o que o meu marido precisa saber sobre puerpério?
E eu acho legal, achei muito legal isso, assim, porque eu lembro que quando eu fiz o cursinho na Itália, que era aqueles 2 meses, as aulas tinha algumas aulas com outros profissionais de várias áreas da saúde, né? E aí, nessas aulas, os maridos podiam ir, né? Eram bem-vindos, eram convidados e tal. E a maioria dos maridos ia mesmo, era muito bacana. Então, assim, a aula que teve sobre amamentação foi o divisor de águas. Assim, eu tenho certeza que a amamentação, para mim, fluiu muito melhor, porque o Pedro, meu marido, estava junto na aula, viu, aprendeu, e assim, lá eles direcionaram bastante para os pais, sabe? O suporte da amamentação é o pai e tal. Então, assim, aquilo pegou eles, sabe? Então, acho legal a gente... Como é que tu faz, assim? O Matheus te acompanha? O que tu acha que é importante, tanto que acontece na tua casa e o que tu acha que é importante os maridos saberem sobre essa fase? No primeiro filho, eu era extremamente imatura. Então, eu achava que ele sabia o que ele tinha que fazer, né? E ele não sabia de nada, ele estava tão perdido quanto eu, né? Então, depois eu fui organizando melhor as coisas da casa, né? Etiquetando as coisas, mostrando para ele onde estavam as coisas. Isso me ajudou muito. No terceiro filho, eu já falei, ó, você precisa se incluir mais na rotina da casa, né? Fazer mais coisa com as crianças, para ele não ficar perdido, né? Caso eu vá para o hospital em algum momento, né? No próximo filho. Então, eu incluí o marido na rotina. Claro, ele não precisa ficar lavando a louça todo dia, ele não precisa fazer nada disso, mas saber os pratos, a comida, onde você guarda os alimentos, onde estão as roupas das crianças, como colocar uma roupa na máquina, né? Secar, enfim. Essas coisas normais, né? E dizer para ele, eu acho que uma coisa que foi fundamental foi falar o que eu estava sentindo, sabe? Porque eu tive experiência nas duas últimas gestações das meninas com uma tristeza excessiva, né? Então, eu não estava depressiva, nada, mas eu estava com muita tristeza. Então, eu tinha que contar para ele que eu estava daquele jeito. E aí, ele começou a saber o que ele podia fazer, né? Como que ele poderia me ajudar. Então, eu saía bastante sozinha, tomava bastante cafezinhos por aí. Ele entendeu que eu precisava de alguns miminhos, então ele dava esses mimos e, enfim. No pós-parto, a mesma coisa. Se eu estava muito cansada, ele já saía com os meninos, né, e com a Isabel. E me deixava em casa para ficar mais relaxada, né. Deixa eu ver o que Legal. mais. Acho que é isso. Essa parte, assim, eu acho que muitas mulheres que eu já conheci, elas têm vergonha de falar para os homens, né, aquilo que elas estão sentindo, né? Então, se elas estão muito tristes ou se elas precisam de alguma ajuda, elas acham que os homens têm que adivinhar, né, o que elas precisam. E foi o que aconteceu comigo. Então, isso é um erro, né? Acaba minando bastante, a gente fica estressada com os maridos, né? E é uma coisa assim. Legal, eu lembrei daquele versículo de 1 Pedro 3, né? Que a mulher é o vaso mais frágil, né? E às vezes a gente pode querer passar por esse período do puerpério sendo fortona, assim, né? Não, deixa, eu dou conta, eu tô bem, não tem nada diferente na minha vida. Só que na verdade a gente tá diferente. E às vezes pode ser um momento de maior fragilidade que a gente precisa realmente expressar, né? Como tu falou, essa questão da tristeza, também compartilho dessa sensação, assim, né? Principalmente nessa gestação, que foi bem diferente para mim. E eu acho que é isso, assim, esse companheirismo, ser honesta, né? Ser carinhosa, porque eu acho que também a gente não precisa estar... Às vezes a gente tá chateada, ou tá aborrecida com alguma situação, ou porque não dormiu bem à noite, ou porque o bebê tá chorando. E aí, quando o marido se aproxima, às vezes até para ajudar, a gente dá uma respostona, sabe? Fala de algum jeito mais grosseiro. E isso realmente não vai trazer nenhum benefício, assim, né, pro relacionamento. Então, cuidar disso, de ser carinhosa e ao mesmo tempo de saber que realmente é um momento de maior fragilidade, que a gente pode precisar de mais ajuda deles, e a gente pode contar com eles e conversar e se abrir, né? Acho isso bem, bem importante, assim. Outra coisa que legal, eu fiz nesse pós-parto foi ter os jantares românticos com mais frequência. Então,
A gente estava sempre na correria e eu com um bebezinho novo, então no momento da janta, eu fazia uma coisinha para nós. Então a gente ficava aqui conversando até mais tarde, enfim, mas tinha um tempinho só nosso, né? Então acho isso Uhum. também importante. Para mim foi um ganho. No meu Legal. relacionamento com o Matheus foi um ganho. Legal. Eu acho que era isso. Ah, tá. Teve uma pessoa que perguntou sobre amamentação. E eu acho que não tem como falar sobre amamentação muito assim, né, extensivamente, mas eu acho que é uma grande questão que a gente precisa se informar, né, no final da gestação e talvez até durante a gestação inteira se informando sobre amamentação, já pesquisando sobre alguém que possa ajudar e tal. Então, eu acho que se informar, né? Se informar sobre a questão de como amamentar, de como preparar a mama, de como que vai ser, porque realmente eu vejo que aqui no Brasil, por exemplo, muitas mulheres deixam de amamentar por falta de informação e porque os médicos acabam sempre, assim, desanimando, né, essa questão. Então, estudar um pouco sobre isso, ler bastante sobre como que funciona, como que pode reverter, né, algumas situações de leite empedrado ou de bico invertido, né, enfim, esse tipo de coisa, né. Uhum. Eu acho que ler, começando, né, se você não tem nenhuma experiência, é a primeira coisa, né? E Uhum. cada filho, toda vez que eu tô grávida, eu pego ali a minha enciclopédia de amamentação e vou lendo, né? E vou lendo. Ah, é aquela que tu me deu, eu amo. Inclusive, eu até trouxe, tá? Tá aqui comigo. Eu só não pego porque não tá. Ah, é bom, o celular tá em cima, porque senão eu mostraria pro pessoal. Lá tem É muito ótimo. assunto, assim, e qualquer dúvida que eu tenho, tá sempre ali, engraçado. Tudo tem ali. Então, Uhum, e outras coisas, né? Tem muito grupo hoje no Facebook, no próprio Instagram, e você pode uhum. ver no YouTube também como tirar o leite, né? Esqueci como fala em português. Ordenhar. Tirar o... Ordenhar. Ordenhar. Tá, Ordenhar. é a palavra correta. Ordenhar. E, enfim, isso é bem importante também, né? Eu sempre tive Uhum, problema com leite empedrado, todos eles. Sempre tem uma mastitezinha, então é bom saber o que uhum. fazer. Remedinhos caseiros sempre me ajudam também. Uhum. Às Enfim. vezes tem alguém de confiança para chamar, né? Aqui no Brasil tem essas doulas de amamentação, tem nos bancos de leite, por exemplo, nos hospitais públicos, né? Muita gente não sabe, mas existem bancos de leite e esses bancos de leite dos hospitais públicos, das maternidades públicas, eles também oferecem auxílio para a mãe que teve bebê, mesmo que a mãe teve bebê no hospital particular, tá? Eles recebem as mães, eles auxiliam, é bem legal. Eu tive um problema, eu não cheguei aí na maternidade lá no Rio de Janeiro, na Leila Diniz, que é pública, né? Eu não cheguei aí, mas eu telefonei, falei, olha, tá acontecendo isso, assim, assim, o que vocês recomendam, vocês podem me receber e tal. E aí eles explicaram. Foi bem bacana. Na Itália eu também tive problema, a pessoa veio na minha casa, daí lá eles têm uma outra política, né? Aí eles vieram na minha casa, me ensinaram a posicionar, né, a fazer diferentes posições para o leite não empedrar, para tirar. Então, assim, muito bacana, sabe? Muito legal. Acho que, assim, já pesquisar para você, no momento que tiver um problema, saber para quem telefonar, quem que você vai pedir ajuda, avisar o marido, né? Eu acho bem importante isso, assim, para amamentação. Sim. Ah, o pessoal quer saber do livro de amamentação. Ai, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, Não, gente. fofinho, pega Tá aquele aqui, livro ó. pra mamãe de que tem a moça dando mamar. Consegue pegar o laranjinha lá na estante? Que tem a moça, o laranjinha. Isso? Aham. Meu Deus, vai cair a estante toda. É porque é uma bíblia? Daqui a mamãe. Obrigada, querida. Esse aqui, ó. Uhum. Vou mostrar também. Só para ter o gosto de mostrar que é o mesmo, ó, com dedicatória, tá, gente? Para não dizer que a gente tá inventando aí, ó. Ó, ó. Querida.
Eu tenho, eu trago sempre, toda vez que eu vou ter neném, eu pego de volta. Gente, eu não sei bulhufas de inglês, tá? Mas assim, eu vou olhando e vou. Às vezes eu falo pro Pedro, Pedro, isso aqui eu não entendi. Daí ele vem e me ajuda, assim, é muito importante. Vai pra lá. Então tá bom, Vá. Era isso aí. Eu não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa. Tem mais uns minutinhos, mas era isso, assim. Acho que era isso que eu pensava de passar para o pessoal. Um momento bem delicado, assim, bem especial na vida da família inteira, né? Da mulher e na família também. E eu acho que a organização é sempre uma boa saída, assim, né? Pra gente se incomodar menos, porque já tem algumas coisas que podem acontecer, né? Coisas diferentes, uma situação nova. Então, ter uma organização, acho que ajuda. É Vanessa.libardi, o Instagram da Vanessa, tá? Quem tá perguntando aqui. Depois eu marco ela de novo. Vale a pena seguir várias boas dicas, né, Vá? Então tá, queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite de estar aqui, respondendo essas perguntas, pensando nisso para passar para o pessoal. Muito obrigada por compartilhar aí a tua experiência, a tua vida, parar aí no meio da rotina, eu sei como que é. E se tiver mais algum... Se tu tiver alguma coisa para falar mais pro pessoal, fica à vontade. Eu quero te agradecer pela amizade, por ter me chamado, me confiado nesse assunto para conversar aqui com você. Muito obrigada. E é isso, adorei te ver. A gente fica aí no Instagram, adorei ver você, muito bom. E é isso aí. Obrigada. Joia, legal, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo. Depois eu posto, tá? O livro nos stories e também marco a Vá, tá bom? Beijos. Um beijo. Beijo, Vá. Tchau, bom dia. Vocês também. Tchau, tchau.